No início de 2003, um grupo de arqueólogos alemães que trabalhavam no Iraque deparou-se com uma das descobertas mais marcantes dos tempos modernos. Nas profundezas das areias do deserto, foi encontrada há muito tempo perdida a tumba do lendário rei Gilgamesh, o protagonista da mais antiga história já escrita pelos seres humanos, a epopeia de Gilgamesh. Sejam todos muito bem-vindos. Você está no Efésios 6:12. Por vários anos, historiadores ficaram divididos quanto à existência real de Gilgamesh, uma vez que na epopeia ele é descrito como um gigante de 5 metros de altura, uma mistura entre um ser humano comum e uma deusa mesopotâmica. Por essa razão, geralmente se aceitava que a história de Gilgamesh era meramente uma invenção mítica. Isso foi até Jörg Fassbinder e sua equipe de arqueólogos utilizarem tecnologia moderna para investigar profundamente o solo. Eles descobriram uma cidade antiga completa sob o deserto, notavelmente projetada como a cidade de Uruk, sobre a qual Gilgamesh supostamente reinou conforme descrito na epopeia. Havia casas, jardins e campos, juntamente com um sistema de canais incrivelmente sofisticado, o que levou os arqueólogos a descreverem o local como uma Veneza no deserto. Mais importante ainda, nos arredores da antiga cidade, havia o que parecia ser um local de sepultamento, que os arqueólogos acreditam ser a tumba do antigo rei. Como afirmou Fassbinder, não posso dizer com certeza que seja a tumba do rei Gilgamesh, mas se parece muito com o que é descrito na epopeia. O que você acha de Fassbinder? Se a tumba de Gilgamesh fosse semelhante à descrita na epopeia, isso significaria que Fassbinder e sua equipe descobriram uma tumba com o corpo de um gigante de 5 metros de altura? Seria repentinamente uma alucinação impressionante, uma peça perdida das origens da história humana que havia sido perdida por muito tempo. Certamente, os arqueólogos acreditavam que isso mudaria tudo, revelando segredos que nem mesmo sabíamos que havíamos perdido. Mas então aconteceu o impensável. Poucas semanas após descobrir a tumba de Gilgamesh, os Estados Unidos invadiram o Iraque, o que obrigou Fassbinder e sua equipe a abandonar seu trabalho e sair do país. E o mistério ficou sem solução, ou talvez já estivesse. Em 1849, um historiador e arqueólogo inglês chamado Austin Henry Layard fez uma descoberta que mudou a história nas ruínas da biblioteca do rei assírio Assurbanipal do século 7 a.C., no norte do Iraque, acreditada ser uma das bibliotecas mais antigas da história humana. Lá, ele encontrou uma antiga tabuleta de argila de milhares de anos, coberta com uma escrita curiosa que ele não conseguia ler. "O que você escreveu?" perguntou-se Layard. E por mais incrível que fosse o achado, era apenas o começo. No início da década de 1850, foram encontrados no local mais de 15 mil fragmentos de placas semelhantes cobertas com a mesma escrita misteriosa. Essas tabuletas foram enviadas de volta ao Museu Britânico, onde ao longo de décadas, os estudiosos trabalharam para tentar decifrá-las, utilizando outras tabuletas antigas, escritas em idiomas que pudessem compreender, a fim de retroceder e tentar traduzir. No ano de 1870, graças a um homem chamado George Smith, nascido em 1840, que deixou a escola aos 14 anos e começou a trabalhar como coletor de ingressos de banco, ocorreu um avanço. Mesmo sem educação formal, ele se encantou com os relatos de notícias que surgiram no Iraque sobre artefatos antigos indecifráveis, mais antigos do que qualquer um dos registrados. Durante suas horas de almoço e tempo livre, ele estudou os fragmentos, aprendendo lentamente por conta própria línguas antigas e se sentindo confortável com os antigos roteiros escritos. Em 1866, o pessoal do museu finalmente notou o jovem estrangeiro que rondava seus arquivos e lhe ofereceu um emprego. "Se você quiser ser o tradutor", disseram a ele, "poderia começar com os 15 mil fragmentos encontrados por Austin Henry Layard." Durante anos, Smith trabalhou diligentemente até que, finalmente, as palavras escritas nas tabuletas começaram a se revelar. Quando o fizeram, Smith ficou encantado ao descobrir a base de uma história incrível. Ali, nas tabuletas, havia um registro de um antigo dilúvio, uma inundação que exterminou a humanidade, exceto por um homem e sua família.
Quando Smith apresentou suas descobertas à Sociedade de Arqueologia Bíblica em 1872, isso causou ondas de choque em toda a Europa e no mundo, pois muitos estudiosos e teólogos proclamaram que essa antiga história do dilúvio confirmava a veracidade da história de Noé na Bíblia. Em 1875, Smith foi ainda mais longe e publicou traduções completas de tudo o que havia descoberto. Embora não soubesse naquele momento, ele havia começado a traduzir a história mais antiga já escrita, um conto lendário conhecido simplesmente como a Epopeia de Gilgamesh. Tragicamente, Smith morreu repentinamente em 1876, aos meros 36 anos de idade. No entanto, isso não deteve gerações posteriores, inclusive até hoje, pois os estudiosos continuaram o trabalho de Smith, traduzindo cada vez mais tabuletas, revelando lentamente a história completa da epopeia. E essa história vai muito além de uma grande inundação. Em sua totalidade, a Epopeia de Gilgamesh conta a fantástica história do antigo rei mesopotâmico chamado Gilgamesh, que governou a região que hoje corresponde ao Iraque há milhares de anos. Descreve seus primórdios e como os deuses buscam dar uma lição, criando um rival chamado Enkidu. Apesar de ambos os homens terem lutado até chegarem a um impasse, nenhum era melhor que o outro. Eles se tornaram grandes amigos e embarcaram em uma série de aventuras descritas em detalhes na epopeia. Quando Enkidu morre, um angustiado Gilgamesh passa o resto de sua vida em busca dos segredos da vida eterna, através de uma série adicional de aventuras narradas na epopeia. É uma obra incrível, que, segundo os eruditos, influenciou significativamente o gênero literário épico ao longo da história, incluindo obras famosas como a Ilíada e a Odisseia de Homero. Mas o que realmente atraiu as pessoas para a história nos tempos modernos, à medida que sua tradução foi sendo revelada, foi sua descrição do próprio Gilgamesh, as surpreendentes características do grande rei. Dizia-se que ele era filho de um homem humano e uma deusa, o que o tornava um terço humano e 2/3 divino. Como tal, tinha uma estatura física enorme, com uma altura de 5 metros e uma força dobrada. De fato, a história descreve Gilgamesh como invencível em todas as coisas. Mas ele era mais do que isso. Dentro da história, havia uma passagem sobre Gilgamesh, que dizia que ele explorou todos os aspectos do poder, adquiriu um conhecimento completo sobre todas as coisas. Ao longo da história, a busca pela sabedoria tem sido algo que impulsionou a humanidade para frente. Após a epopeia, Gilgamesh havia alcançado o ápice da sabedoria sobre tudo e qualquer coisa. Em conjunto, essas características de Gilgamesh fizeram da descoberta de sua tumba em 2003 potencialmente transcendental. Imagine se os arqueólogos pudessem encontrar sua tumba e olhar para dentro. Imaginem quais segredos ocultos poderiam ser encontrados. Será que encontrariam sua tumba no lugar de um esqueleto de 5 metros de altura? Além disso, se a tumba de Gilgamesh fosse aberta, quais registros de seu completo conhecimento sobre todas as coisas poderiam ser encontrados junto com ele? Que conhecimentos ele obteve enquanto buscava os segredos da vida eterna? Certamente, esses são exatamente os tipos de segredos pelos quais as pessoas ao redor do mundo fariam praticamente qualquer coisa para terem em suas mãos. Nos últimos 20 anos, acadêmicos, historiadores e pessoas comuns têm debatido a mesma pergunta. Por que os Estados Unidos invadiram o Iraque? O país não estava envolvido nos ataques de 11 de setembro e a linha oficial do governo, naquele momento, de que o Iraque e seu líder, Saddam Hussein, representavam uma mentira absoluta. Alguns sugeriram que os Estados Unidos simplesmente queriam controlar o petróleo do Iraque, enquanto outros acreditavam até mesmo que o presidente dos Estados Unidos, George W. Bush, simplesmente queria terminar o que seu pai, o presidente George H.W. Bush, havia começado nos anos 90 durante a Primeira Guerra do Golfo.